Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Educação de Impacto. O podcast que tem como objetivo conversar com líderes, educadores, gestores que estão atentos e preocupados a viver uma nova forma de educação. Eu sou a Bárbara Romero, eu sou educadora emocional da GROW, Escola de Desenvolvimento Humano. O que é uma escola de desenvolvimento humano? É aquela escola que tem projetos para desenvolver tanto a criança ou adolescente, como a família, os professores e todos os adultos, tudo que gira em torno da educação e formação de outros seres. E hoje a gente está aqui para uma conversa que não como somos de educação, a nossa conversa hoje a gente vai levar para o lado da responsabilidade, da consciência e do futuro. Hoje, nós vamos falar sobre NR1. Estamos aqui com Karine Barros, da Conexão Psicologia. Karine, que prazer ter você aqui. Que bom, Olá, gente. Bárbara, tudo bom? Tudo Muito bom. obrigada pelo convite. Eu acho que é um momento que todo mundo está começando a falar mais, né? A buscar, querer saber o que é essa NR1, qual Nós a relação que ela tem comigo, com o meu trabalho, com o meu dia a dia. Então, vai ser excelente, porque nós vamos poder conversar sobre vários assuntos e levar a informação às escolas, né? Do que ela precisa fazer, o que afinal de contas, a NR1 vem trazer de mudanças aí para a gente. Eu botei uma caixinha para falar sobre esse tema e recebi algumas perguntas. Então, eu tenho as minhas, que eu já estava com várias, já tinha pensado em várias, e vou fazer da galera que foi mandando. Que aqui a gente fala com professores. Os professores foram os que mais entraram em contato com mais dúvidas. Curioso isso. Por que será, Karine? Que ótimo, né? Acho que essa inquietude, ela está dentro de cada um de nós, né? À medida que as pessoas estão conhecendo mais, lendo um pouco mais, se informando sobre NR1, vão percebendo que realmente é um assunto de todos nós. E é algo que chegou para ficar e chegou para poder trazer mudanças reais, mudanças de cultura e uma mudança que você vai ver. Realmente nós estamos começando assim uma nova era da saúde mental no Brasil e isso é de extrema importância porque era muito negligenciado, não é, Bárbara? Muito negligenciado em várias profissões, porque cada profissão ela tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas nós sabemos que algumas são realmente muito mais intensas, que exige muito mais, não é só de uma postura profissional, não é só do lado técnico, exige muita sabedoria emocional, a inteligência, chamada inteligência emocional, que ela é importante, mas ela por si só ela não resolve tudo. Não é suficiente. Exatamente. E agora a gente observa uma epidemia de doenças relacionadas à saúde mental. A gente ouve que muitos laudos, muitos diagnósticos vêm surgindo, profissionais de alto escalão entrando em burnout ou vivendo até um certo desagravo com relação à carreira dele. Poxa, eu amo a minha empresa, eu amo o que faço, mas esse lugar está me adoecendo. Se você pudesse explicar a NR1 em uma frase, assim, vamos levar para o contexto do nosso universo, que é de escolas. Então, para um diretor que esteja ouvindo a gente, que ainda está resistente, ainda não entendeu direito o porquê que ele precisa fazer isso, como é que você explicaria a NR1? Pois é, eu acho que é bem interessante isso, porque a gente dá esse passo assim, primeira coisa, o que é essa NR1? Né? Algumas pessoas elas não ouviram falar ainda. E você trouxe um assunto bem interessante, você trouxe um ponto que é o afastamento, as pessoas estando muito mais adoecidas do que a gente já ouviu falar anos atrás, não é mesmo? E aí eu tenho um dado muito alarmante. Você acredita que o INSS passou informação de que somente em 2024, houve 472 mil afastamentos do trabalho por questão de saúde emocional? Acredito. Sabe? Que eu conheço e houve um aqui. aumento de 68% de 2023 para 2024. Olha como isso é grave. Então, a gente entende, nós sabemos que a questão da pandemia trouxe revelou muitas coisas que estavam ocultas, porque as pessoas não tinham tempo, não paravam em casa. Sim. Então,
cada um se voltar para si e diante de toda a insegurança que a pandemia trouxe para todos nós, veio esse desafio junto. Então, as pessoas, elas estão adoecidas e não se percebem adoecidas. E ainda existe, mesmo com todo esse contexto, existe ainda um preconceito muito grande. Porque, olha só, fisicamente, se você tem um adoecimento, se você se lesiona no trabalho, se você tem algum acidente ali ocupacional, se você tem um exame, você tem uma evidência. Se você tem um exame que diz o que é que você tem, pronto, está aqui, eu tenho uma prova. O que não sangra. Exatamente. E as emoções? Como é que fica? Como é que você vai dizer que uma pessoa está realmente em depressão ou não? Então, as pessoas começam, assim, isso não é de hoje, sempre existiu isso, né? Até o preconceito e a própria pessoa com dificuldade de reconhecer, porque ela não entende. Nossa, eu estou bem, eu estou perfeita, por que eu não tenho mais alegria de viver? Por que eu estou com essa fadiga? Eu durmo e não é suficiente. Eu sou descanso, eu sou preguiçoso, né? Eu não estou mais querendo saber da minha família, dos meus filhos, o cuidado com os filhos. Então, o adoecimento, quando ele chega, ele vai se instalando. É uma doença silenciosa, que a gente não percebe os sinais. Então, olha o quanto que é importante, hoje em dia se fala muito em letramento, que é o entendimento, a gente conhecer e aprender sobre as coisas. Ter essa cultura. Então, as empresas, elas precisam realmente fazer um letramento em saúde emocional. Eu preciso, e as empresas, eu não estou falando só do empresário, eu não estou falando só do diretor da escola, só do dono da escola, não, todos nós. Todos nós. Porque um colega também pode olhar para o outro e julgar. E julgar. E falar, nossa, fulano já está atestado de novo. Eu já ouvi piadinhas, tipo, para trabalhar é um gatinho, mas para festa é um leão. Exatamente. E, tipo, a pessoa tá nas redes sociais, aí tá mostrando a sua vida, sei lá, se afastou. Aí viajou, fez uma coisa, tá todo feliz, sorridente. Aí volta pro trabalho e fica xoxo. Aí aí eles falam, mas lá, ó, para trabalhar, tava viajando, tava na maior alegria. Mas não percebe que o fator estressor é exatamente aquele ambiente. Essa pessoa tá até bem, mas se ela tá naquele espaço, naquele ambiente, aquilo é um fator estressor para ela. E aí desencadeia Você trouxe um ponto que, se nós vamos conversar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, que é essa diferenciação. Como é que eu vou saber se o ambiente que é adoecedor ou se a pessoa que já tem um adoecimento pré-existente ou ela desenvolveu esse adoecimento, ela está ali ativa no trabalho, mas ela começou a adoecer. Agora, esse adoecimento, qual a origem dele? Isso faz diferença para a NR1? Isso faz muita diferença, que a gente agora vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a NR1, o que é isso? Né? É a norma regulamentadora número 1. Então, o que acontece? Ela existe desde 1978. Então, são normas de saúde e segurança no trabalho que veio para poder dar direcionamento para as mais diversas profissões. E aí nós temos muitas NRs, muitas regulamentações. Então, cada uma para uma área. Então, nós temos a regulamentação das pessoas que trabalham em altura, que precisa ter ali o equipamento, que precisa ter um olhar, que precisa ter uma avaliação psicológica antes para saber como essa pessoa está, se ela dá conta. Espaço confinado é outra profissão que tem ali as suas particularidades e que exige também uma avaliação prévia para ver se essa pessoa dá conta de estar, se ela não vai ter uma crise de pânico, de ansiedade. Se quem está com ela, imagina, entrar num espaço confinado, Bárbara, você trabalha em equipe e você depende do seu colega. Às vezes ele está ali com a corda te puxando, você vai entrar em bueiro, você vai entrar... Então, olha só o perigo. Se eu tenho uma pessoa que não está equilibrada, que ela não está bem, ou que ela está voada, e deixa a outra pessoa ali. Então, são riscos. Tem profissões, assim, mexer com equipamentos cortantes, tudo. Então, a gente sabe que como cada profissão tem a sua necessidade de regulamentação, foram criadas as NRs, que são as normas regulamentadoras. E a NR1, ela é considerada a norma-mãe. O que é isso? Ela traz todas as diretrizes para que todas as profissões elas tenham, a pessoa tenha condições de realmente sair da casa dela, ir trabalhar e voltar.
e voltar de forma saudável, que ela esteja trabalhando com segurança, para que ela consiga manter a família dela, que ela consiga se desenvolver, né, sem estar entrando em acidente de trabalho, sem estar entrando pelo Antes se INSS. cuidava da segurança física. Exatamente. Tinha Então, esse as olhar pro NRs, físico. e olha que interessante, a gente pensa que a questão da saúde mental está sendo só agora, mas não é. Pois é, esse é a NR1. A NR1 é que ali vem o que é principal, e dentro da NR1 agora foi ressaltado a questão da saúde mental. Tá. Veja bem, existe uma comissão, como é que são feitas essas normas, né? E a NR1, a nova NR1, que veio com todas essas mudanças, ela foi formada por uma comissão, chamada Comissão Tripartite, que é do Ministério do Emprego, do Trabalho e Emprego. Então, essa comissão, ela é formada tanto pelo governo, quanto pelo representante dos trabalhadores e por representantes, não é um só, mas por representantes também dos empregadores. Então, eles sentam, discutem, e essa norma, a questão da saúde mental, ela já está dentro da ergonomia, que cuida, né, da saúde das pessoas, da saúde dos móveis, como que os móveis, se eles adoecem ou não, para que a pessoa possa trabalhar com mais tranquilidade e segurança. Já está ali, que é o controle do estresse. Então, o ergonomista, ele já trabalha, saúde e segurança do trabalho já trabalha com isso. Porém, não tinha nada, nenhum critério, não tinha nada claro para como medir isso. Então, isso não era medido. Alguns ergonomistas faziam, não era cobrado. E aí também o auditor fiscal do trabalho, quando ele ia às empresas, como não tinha critérios para ele medir aquilo, ele não tinha como. Não podia multar, exatamente. Então, assim. eram vistas os outros âmbitos aí, né, da saúde e segurança, que é o físico, o químico, quem mexe com produto químico, biológico, acidentes de trabalho. E a parte da ergonomia passou também a entrar agora os riscos psicossociais. E o que são esses riscos psicossociais? Tudo que está relacionado ao ambiente de trabalho que pode gerar um adoecimento na pessoa, que pode fazer com que ela adoeça emocionalmente. Então, o que a gente tem aí? A NR1, ela traz 13 fatores de risco que nós temos que observar. Então, entra aí uma jornada exaustiva de trabalho. Então, é um fator que pode levar a um adoecimento. O que é exaustiva? Tem uma métrica? 12 horas por dia ou não? Não tem, a métrica não é dessa forma, porque a pessoa pode, por exemplo, trabalhar as 8 horas por dia e ser obrigada a fazer hora extra. A empresa está pagando hora extra, mas ela acaba sendo obrigada que a gente a fazer... levou o trabalho para dentro de casa, Exatamente, né? Fica mais difícil porque não controle. tem equipe e tal, e ela tem que estar substituindo, então ela acaba sendo obrigada, e é algo que não é temporário. Então, aquilo que é constante, que passa a ser rotina dentro da empresa, o que era para ser exceção, começa a adoecer. Porque aí vem jornada exaustiva de trabalho. Mas eu estou pagando, né? O dono da escola, né? Porque a pessoa precisa estar ali, olha, você precisa vir no sábado, porque tem essa atividade, tem isso. Então, você precisa substituir 2 turnos, né? 2 turnos, então agora eu preciso que você dobre. Né? A gente precisa, a escola precisa, e os pais cobram isso, e o aluno precisa ter a quantidade de horas. O professor precisa complementar a renda e também quer estender o horário dele. E também quer estender, só que isso acaba adoecendo ele não dando conta. Não dando conta de tudo isso. Nós temos também falta de autonomia. O que é isso? A pessoa, ela tem, tudo que ela vai fazer, ela não tem liberdade de tomar decisões, ela tem que estar sempre reportando. Então, criam-se passos ali que geram uma burocracia muito grande. Tá. Então, a pessoa, olha, eu não consigo decidir, eu não posso dizer nada, eu tenho que, embora ela saiba, por exemplo, que vai ter autorização, não, mas eu tenho que reportar, eu tenho que pedir, então, a falta de autonomia. E isso gera estresse. Isso pode gerar um adoecimento. Certo. Tá? Então, às vezes não é o número de horas que você está trabalhando, né? Então, veja, isso depende muito do ambiente, de como. Então, é um conjunto de fatores, não vai ser A, B ou C que vai adoecer. Então, a gente precisa olhar para dentro da empresa. Então, nós temos para o indivíduo. Então, nós temos lideranças tóxicas. Então, a gente tem a questão do próprio assédio, o assédio moral. Isso não acontece de jeito nenhum em nenhuma escola, em nenhuma empresa. Não, né? Isso não. Então, e a gente tem profissões, como é o caso mesmo dos professores e também dos colaboradores que trabalham ali, tendo como clientes, né,
o aluno e os pais, que às vezes, a empresa, a escola, ela pode ser um ambiente bom, saudável para se viver, para trabalhar, para estar ali no dia a dia. Porém, ela tem os pais, os alunos trazem tal demanda Demandas que desgasta difíceis. demais. Então, Exatamente. essa pessoa, esse professor, esse colaborador, porque nem sempre é o educador que está ali à frente, né? Mas o colaborador, aquela pessoa dos serviços gerais que tem que lidar com aquele tanto de aluno e que ela tem que ter aquele manejo, às vezes, os maus tratos que vêm do próprio cliente, do Sim, externo, né? A sim. empresa, ela está ali, ela tem... E Ela tá precisa atenta estar atenta. e não tem aquela cultura, mas pode ser que uma família, que pode ser que um aluno venha Sim, a desrespeitar professor e as exatamente. E pessoas do aí, time. E aí, e como é que a essa... escola se defende disso, assim? Como é que ela faz esse cuidado com esses colaboradores? Pois é, o PGR, ele traz, assim, uma metodologia para a gente seguir, sabe? Então, não tem, enquanto instrumento de diagnóstico, existem os instrumentos validados cientificamente, mas a própria NR1, ela diz o passo a passo, o que é que precisa acontecer. Então, hoje, o que acontece? Nós precisamos fazer, primeira coisa, em qualquer escola, um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é participativo, ele não é um diagnóstico somente da liderança, de quem do coordenador, do diretor, não é, É o é time de todo. todo mundo. Por quê? Eu preciso verificar qual a percepção de cada um. Sim. Então, olha só que coisa delicada. Nós precisamos, primeiro, ter essa cultura e a gente precisa que as pessoas estejam envolvidas nesse processo. Senão, você concorda comigo que o resultado pode sair enviesado? Sim, porque eu posso ter várias escolas numa escola só. Então, o professor especialista tem uma visão da escola, o professor integral tem outra visão da escola, o time, né, de portaria, limpezas, pode ter uma outra visão da escola, porque cada um vai ter contato com perfis diferentes e com situações diferentes. Sim. Então, assim, aquele professor especialista, ele vai ali uma vez na semana, 2 vezes, 5, que seja, por 1 horinha e vai embora. E quem está ali ficando o turno inteiro? Que tem um Então, outro tipo nós de... vamos ter percepções diferentes, mas também a gente tem um fator, um elemento aí que é muito importante, que nós não podemos perder de vista. O quanto aquela pessoa que frequenta ali o ambiente da empresa, seja 2 horas por semana ou 44 horas por semana, ele precisa se sentir à vontade para ele poder falar o que ele pensa. Então, pertencente, né? ele precisa sentir que não vai ter retaliação, né? Por isso que esse questionário ele precisa ser anônimo, Anônimo. né? Tá. E sigiloso. Então, o anônimo, ele não vai se manifestar, se identificar ali. E sigiloso, quem vai fazer? Olha a importância de ser uma pessoa externa à escola. Estava pensando Porque nisso. Não é o RH não é o da RH da empresa, que vai porque o fazer RH, isso. vou aplicar aqui o questionário para todo mundo, o RH vai receber aquilo ali Sabe e ele de vai que ver, área veio. sabe de que área veio, É. exatamente, porque a gente precisa saber disso, né? Sim. Uma das coisas que nós precisamos identificar é qual a área, qual o setor da empresa e que cargo que a pessoa tem. Então, isso aí é Tem que importante, identificar. porque na avaliação, quando eu vou receber todas essas informações, eu vou ter ali, você concorda comigo que eu tenho uma análise de clima da empresa? Isso que eu estava pensando aqui, é uma pesquisa de clima organizacional. Acaba sendo uma pesquisa de Vou- clima, porque eu vou entender. Às vezes as pessoas vão estar falando, nossa, por exemplo, eu não tenho aqui exigências, eu não sou muito exigido, eu não sou cobrado o tempo inteiro. Tal. Isso, a cobrança que eu tenho, ela está dentro das minhas funções, eu não sou normalidade. cobrada além daquilo que eu sou paga para fazer, ou que está no meu contrato que eu devo fazer. Tal. Mas eu vou ter algumas pessoas que podem, nossa, aqui o ambiente, olha, a gente não consegue, eu não faço só o meu trabalho, eu tenho que fazer o trabalho do colega, e ai de mim se se disser não, né? Aham. E aí eu começo a ver que tem algumas respostas, e eu tenho como saber, assim, qual setor. Então, ali eu começo a identificar, a ter um mapeamento da minha empresa, da minha escola, para poder ver, assim,
que está acontecendo aqui? Como é que está? Porque você concorda que a gente pode ter um líder, pode ter alguém que às vezes a gente não percebeu. Quem está na liderança não percebeu. É. Um diretor pode não ter olhado que aquela... Ou sabe até, nossa, eu sei que essa pessoa é difícil, mas eu não sabia que estava chegando nesse nível. E às vezes a própria coordenação tem a coordenação é uma posição solitária, né? Então, às vezes, ele mesmo está com esse peso em cima dele e não pode manifestar, porque é considerado fraqueza, ainda tem esse julgamento de fraqueza. E aí eu queria entender se uma empresa que já faz a pesquisa de clima, ela pode se considerar que já tem um diagnóstico? Não. Porque tem uma diferença. As ferramentas da NR1 servem como uma pesquisa de clima, mas o uma contrário pesquisa de clima não serve. Não serve. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso ter ali contemplado tudo que a NR1 está pedindo para eu poder avaliar. Tá. Então, tem que estar ali todos os 13 itens, eu tenho que esmiuçar isso e entender. E as dimensões de uma pesquisa de clima normalmente não contempla tudo que não contempla tudo. Não contempla tudo. Até e traz mais coisas também. Nem quero saber disso. Exatamente. Não vou aumentar a salário de ninguém. Então, não vão perguntar se estão satisfeitos com o salário. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos aí algumas etapas nessa primeira fase, que é de diagnóstico, que se chama inventário de riscos psicossociais. Então, tem uma primeira fase que é essa de coleta, de encaminhar, de fazer uma sensibilização e encaminhar para todo mundo, exceto o dono. Mas todo mundo, desde a liderança, cada um vai responder o seu questionário, como eu me sinto com relação a essa empresa. Eu me sinto valorizado, eu sinto que eu estou acumulando cargo. Então, tem várias perguntas ali que ele vai se colocando, ele vai respondendo para a gente. Eu sinto que tem muito processo, muito burocrático que eu tenho que fazer, além das minhas atribuições. Então, preencher aplicativo, preencher plataforma, preencher... falta, presença, não sei o quê, além de preparar a aula, já tem que trazer uma aula prática, tem que colocar alguma coisa... Então, pronto, exatamente. E aí, o que nós estamos tendo num primeiro momento? Qual é a percepção das pessoas que trabalham naquela escola? Então, essa é a verdade? E essa percepção é individual, né? É a verdade que está ali? Sim, não. Não é. Pois é. Então, o dono de escola, o diretor, não precisa ficar preocupado. Fala assim, nossa, mas e se tem alguém ali que está com raiva da empresa? Vai meter o pau na empresa. Vai falar, e aí, assim, nossa, como é que vai ficar isso, né? Aconteceu isso recentemente, a pessoa está ali, ela vai responder. Só que só que aquela resposta é uma resposta isolada também. Só que no todo, eu vou estar vendo qual é a percepção de todos os colaboradores daquela empresa. Ok. E aí eu venho para uma outra etapa, que é junto à liderança, junto à chefia, e vou buscar dados. Eu vou buscar dados do RH, eu vou buscar dados de afastamento, porque se as pessoas falam, nossa, esse ambiente aqui é muito tóxico, né? Eu sofro assédio moral, aqui ninguém tem liberdade para fazer nada, é tudo muito rígido, a gente aqui não é tratado, né, como pessoa, é só como um número, tal. Vamos imaginar que tem ali, todo mundo, uma maioria, coloque aquilo. Como é que eu vou saber? Eu vou buscar as informações com dados reais. Como que está, qual o índice de rotatividade nessa empresa de colaboradores, sejam educadores ou as pessoas da área do administrativo. Eu vou buscar os afastamentos nos últimos 12 meses pelo CIDF, que é um CID de saúde mental. Então, se esse clima, veja comigo, se eu tenho esse diagnóstico vindo dos colaboradores daquela escola, de que essa escola é adoecedora, eu vou ter que encontrar essas respostas também em afastamentos. Afastamentos, rotatividade, né? Então, o absenteísmo, que é essa ausência por atestado ou falta, vai estar ali. Com CID. Se eu não encontro, eu vou ver que isso aqui está tendencioso. Porque, assim, vai me mostrar que... Peraí. Não está conversando. Então, esse é o papel de nós, consultores, da gente que faz a implantação da NR1, porque o dono da escola, ele não precisa ficar preocupado que vai ser assim, a consultoria ou agora a NR1 está vindo só para poder olhar o lado do trabalhador, só proteger o trabalhador, de forma alguma. A gente está vindo para proteger o ambiente, porque, de um lado, nós vamos proteger, sim, o trabalhador, ele vai ser auxiliado, ele vai receber ferramentas aí para que ele lide melhor com a saúde mental dele. E, por outro lado, nós temos o empresário, que ele vai
vai melhorar o ambiente, o clima dentro da empresa dele, ele vai ter pessoas trabalhando mais Pessoas satisfeitas, mais né? produtivas, Vai vai ter mais reduzir ganhos. absenteísmo, vai ser uma Isso. escola desejável, né? Para se trabalhar. Para se trabalhar. As empresas, as pessoas vão querer estar ali, vão mandar o currículo, surgiu uma vaga, vai ter um monte de gente. E as pessoas, quem está, não vai querer sair. E olha o quanto que isso é importante, não é? Sim, ser uma empresa buscada para se trabalhar, não só uma empresa que aprova no vestibular, mas que os bons profissionais eu consigo atrair, porque eles querem trabalhar conosco, é fundamental, porque senão você não consegue esse resultado final. A gente precisa cuidar de quem cuida. Então, é importante esse alinhamento para os resultados chegarem. Exatamente. E aí, ouvindo você falar, fico imaginando que dentro desse processo também tenha umas ações de grupo focal. Que eu vejo no ambiente escolar que maior do que o absenteísmo talvez seja o presenteísmo. Que é você estar ali, estou presente, não falto, estou aqui, mas fisicamente presente, mas eu estou emocionalmente esgotado. E eu estou disperso. Eu não me relaciono, não consigo me conectar. Então, você vê aqueles professores emburrados. Professores, vamos colocar professor, que a gente bota tudo na conta do professor, mas sim, educadores, porque todo mundo dentro do universo da escola é um educador. Então, com pouca escuta, com muita irritação, irritação fácil, com aquelas respostas, às vezes, irônicas. A gente observa, né? Tratar o aluno de um jeito que você vê que a pessoa já está esgotada, zero de flexibilidade emocional. E esses comportamentos, eles estão um pouco normalizados dentro do universo escolar, principalmente quando a gente vai chegando nas turmas mais de nível médio, fundamental, anos finais. A gente observa que, de fato, esse comportamento, ele faz parte da cultura e está normalizado, ou pode ser um adoecimento. Exatamente. E aí, nesse grupo focal, eu identifico se é cultura ou identifico se aquele professor ou aquele educador que está agindo daquela forma já está manifestando sinais de adoecimento, porque isso aí essas características que você trouxe e que muitas vezes é normalizado, é um alerta para adoecimento mental. Então, a NR1 diz que nós não podemos somente identificar. Eu tenho que identificar, eu tenho que analisar e eu tenho que controlar. Então, aí está a diferença. Então, nós temos duas fases aí de implementação. A primeira fase, que é a fase que eu vou elaborar documentos para compor o Programa de Gerenciamento de Riscos, que se chama PGR. Então, o PGR, as empresas elas têm, é fornecido pelo técnico de segurança do trabalho, né? A medicina do trabalho, que atende as escolas por onde as pessoas passam quando elas chegam, faz lá o admissional, tem o ASO, tal, faz o PCMSO. Então, tem esses documentos aí da medicina do trabalho que faz parte da entrada de um funcionário dentro de uma empresa, né? De um educador dentro de uma empresa. E dentro do PGR, que vai dizer justamente dos riscos físicos, biológicos, se lá tem um laboratório, né? O manuseio, como é que vai se dar aquilo ali para proteção? Tem que usar EPI, não tem que usar? Em que local que precisa ter esse cuidado? Nós vamos ter também um inventário de riscos psicossociais. Então, nós temos que ter um inventário, que é dizendo tudo, quais são os riscos que uma pessoa que começa a trabalhar naquela escola tem. Quais os riscos de adoecimento que essa escola oferece, desde um nível baixo até um nível mais crítico. Então, está ali. E qual o plano de ação? Então, veja bem, a diferença agora é que não basta ter um documento. Eu não posso ter somente assim, fiz o documento de diagnóstico. Já entendi o que está acontecendo. Já entendi o que está acontecendo, fiz o controle. Porque quando a gente faz esse documento, a gente já começa com as intervenções. Porque aquilo que está mais crítico... Fiz o documento, guardo na minha gaveta. Se eu guardo na gaveta, olha o perigo aí para o dono da empresa. E para quem está à frente, para o diretor que está à frente, que é corresponsável. Se eu não implemento as ações que estão ali, se eu ignoro, começo a implementar e paro... Quando houver alguma denúncia, algum adoecimento ou uma denúncia, o auditor fiscal vai bater na porta dessa escola. E ele vai desde multas à interdição da escola. Então, dependendo da gravidade, isso vai
somando, né? As Uhum. coisas vão se somando. Então, e até mesmo custo de processos trabalhistas, de passivo trabalhista. Porque mesmo, sabe, Bárbara, o diretor e o dono de uma escola que diz, não, olha, eu vou deixar, vou esperar para ver, vamos ver como é que vai ser isso aí, eu não vou olhar para isso agora. Isso vai dar trabalho demais, eu não quero mexer com isso agora. Se ele pensa dessa forma, o custo que ele está tendo da omissão, já o gasto que ele tem invisível com essa omissão, ele já tem um custo que ele não está percebendo que tem, mas está ali. É um Sim. custo dessa omissão porque já existe adoecimento, já existe afastamento, né? Ele já paga, o custo que ele tem de contratar uma pessoa de última hora para colocar ali e às vezes não dá para ele selecionar e aí vem o pai que não, eu vou tirar meu filho daqui. Então são custos que a gente chama de custos invisíveis que às vezes a escola não coloca ali para saber, nossa, eu estou perdendo muito com isso. E se ela não olha para isso e acha que precisa, vai esperar, ela vai ter um gasto muito maior do que se agora ela agir preventivamente. Porque um outro diferencial de quem sair na frente com a organização da sua empresa, da sua escola, dentro do PGR, dentro da NR1, é a reputação. É a imagem da marca daquela empresa, sabe? Eu imagino De isso. ser um lugar bom para se trabalhar, porque rapidamente os próprios educadores vão perceber que está existindo uma boa vontade, uma Uma intenção intenção de mudança positiva. positiva, assim, tá, vamos olhar para isso, o que é possível fazer? Essa escola cuida dos seus Cuida, colaboradores. porque nós vamos zerar os riscos? Não Não, vamos, não vamos. Agora, ele precisa ficar em níveis Em controle. toleráveis, em controle. Então, Exato. por isso que, assim, a segunda fase, que é a implantação do programa de saúde mental na empresa, esse programa é um programa, ele é continuado. Ele não dá só para pensar assim, eu vou fazer só um janeiro branco, um setembro amarelo, tal, vou fazer uma campanha aqui, tá ótimo, tá resolvido. Não. É preciso capacitar e trazer ferramentas, instrumentos para que os educadores consigam lidar com os conflitos, consigam. E aí a gente vai para a liderança, que precisa Sim. ser preparada. Já não cabe mais, Bárbara, um líder que é grosseiro, um líder que expõe o outro, que humilha. Não cabe mais. Acabou esse tempo. E quem persistir nisso, ou quem permitir que tenha funcionários na sua equipe fazendo isso, vai ser responsabilizado judicialmente. Em algumas instituições, a gente observa que esse comportamento que a gente mais do que evidencia que não é mais tolerável, já está institucionalizado, já normalizou. Então, assim, tem escolas que têm um time predominantemente masculino, vamos colocar assim. E aí, o homem tem aquele papo reto, né? Aquele jeito mais direto de falar, e então, é mais bruto às vezes, e tá normal, tá ok. Para mim, uma comunicação muitas vezes violenta, só que não é notada, você vê que não é intencional, você consegue perceber que não é intencional em ser agressivo com o outro, mas é assim que eu falo, pronto, acabou, e quem não quiser que se recolha, né? Como é que é? A porta da casa, serventia, porta da rua, serventia da casa, é o meu jeito, pronto, acabou. Então, hoje a gente observa que se o meu jeito está incomodando o outro, eu preciso mudar a minha comunicação, eu preciso adequar ela ou ter mais consciência de que reações eu estou exprimindo no outro. Sim. Porque não é só sobre o que eu sinto e o que eu estou pensando. Eu preciso ver o reflexo das minhas ações, da minha comunicação no outro. E você sabe que com a NR1 agora, o proprietário e o diretor da escola, então a liderança da escola, ela é responsabilizada pelos conflitos interpessoais, pelo que pode causar esses conflitos dentro da empresa, dentro da escola dele. Então, agora não cabe mais omissão. Se houver omissão e dessa omissão houver um adoecimento, houver uma queixa, houver um assédio, for considerado isso e houver uma denúncia, essa empresa ela vai ser imputada a responsabilidade a ela. Então, vamos lá, um exemplo. Uma turma com um professor e as famílias começaram a reclamar desse professor. Todos começaram a falar mal do professor, reclamar, foram na direção, pressionaram a coordenação, conseguiram demitir o professor. Sim. Ali houve um conflito, claro. Houve um conflito. Um conflito, claro, em que talvez o professor não conseguiu
ter uma relação clara e de se comunicar de forma clara com as famílias ou dar feedback, ou enfim. E a gente vê muito isso em colégios de nível social mais alto, em que, de fato, as famílias têm interferido muito na gestão, têm interferido muito nos processos. Elas elas se sentem donas, da né? escola. De chegar ali e E dizer o que esse- tem que ser feito, o que ela quer que seja feito, porque meu filho não fica nessa escola, essa professora não vai ficar, não Se quero ela mais fica, essa eu professora. tiro minha matrícula e às vezes a escola prefere tirar o professor, Sim. afastar, numa intenção até de protegê-lo daquela exposição, né, de todo mundo contra ele, mas demite, enfim, ou tira daquela sala. E hoje esse não é uma realidade muito assim, inventada, muito. Sim, não é raro acontecer, Não é né? rara ela Às vezes até acontecer. muito mais do que a gente imagina e gostaria que Que acontecesse. gostaria que acontecesse. Eu estava outro dia falando sobre isso, que eu me lembro dos colégios que era assim, você não gostou não do jeito que o professor falou? Então, pode ir embora, saia. Que era um exagero também, que era assim, super rigoroso demais, não tinha flexibilidade nenhuma. Mas hoje também eu percebo que isso ficou muito desorganizado, porque os professores não têm autonomia dentro da sala. E quando você trouxe, um professor precisa ter autonomia, ele precisa saber ter independência, ter liberdade para algumas ações e não tudo ficar se reportando a um superior. Sim. Agora, imagina você ter que se reportar às famílias que As estão famílias praticamente sim. dentro da sala, tomando conta de tudo que acontece. E aí, nesse contexto, houve um conflito do professor com as famílias, houve uma falta de habilidade da escola em talvez proteger o professor e contornar com as famílias. Estou falando de fora, tá? Uma percepção. Sim. E aí, uma situação como essa, esse professor ele poderia sair, de fato, entrar com processo. Sim, se ele se sentir injustiçado, e provavelmente deve ter se sentido injustiçado. Agora, ele também pode não entrar com processo, porque também a gente sabe que fica queimado no mercado e nunca mais entra em nenhuma empresa. Agora, Como é que é isso? Como é que é isso agora? Veja, nesse exemplo que você trouxe, vamos imaginar aí, tá? Ele entra na justiça. Se a empresa, se a escola, ela se resguarda, porque eu não posso simplesmente só ouvir um lado, eu preciso entender o que está acontecendo, porque a gente tem que ver, né? Então, cada caso, casos assim, realmente precisa ter um acompanhamento mais de perto, porque agora vai precisar ter, não dá para ser de qualquer jeito, porque eu Exatamente. tenho que ver realmente qual é a responsabilidade desse professor, o que está acontecendo, se ele está adoecido, e se é por isso que ele está agindo daquela forma, se ele está sendo grosseiro, se ele está sem paciência nenhuma, está tratando mal. Então, peraí, você não precisa ser demitido, você precisa ser afastado para se tratar. Você não está bem. Então, será que esse é o padrão desse professor realmente que foi afastado? Sabe? Será que é dessa forma? Então, o que eu tenho de histórico desse professor? Quem é essa pessoa? Então, eu preciso olhar realmente de uma forma mais humana para que eu possa tomar decisões. E aí, eu, enquanto, me colocando aí enquanto escola, enquanto direção, eu preciso buscar um médico do trabalho para poder atestar isso, porque esse é um outro ponto aí importante na norma. Nem todo adoecimento vai ser imputado ao ambiente, então eu preciso saber qual é a causa. E nós, psicólogos e o médico do trabalho, tem como, e principalmente o psicólogo, quando é questão de saúde mental, tem como a gente saber se aquela manifestação de adoecimento naquele momento na vida daquela pessoa tem a ver com o ambiente de trabalho ou tem a ver com a história de vida dela. Sim. Se tem a ver com o ambiente de trabalho, tem que se fazer Aí a eu tenho CAT. responsabilidade. Aí eu tenho responsabilidade. Realmente, eu tenho que reportar ao INSS, olha, e tem que reportar que houve aqui, está havendo um acidente aqui de trabalho, porque é considerado, né? Uma saúde, uma doença ocupacional, porque está vindo daquela empresa, está vindo do ambiente. E se é um comportamento, se o que derivou inicialmente foi um comportamento natural da pessoa que, de repente, um treinamento já ajustaria, por isso a importância do acompanhamento, ter alguém e alguém imparcial, alguém neutro, para poder até conseguir conduzir de forma menos emocional. Quando você tem alguém de fora, você não está envolvido ali. Eu não estou preocupado com a matrícula, não estou preocupado com o professor, eu estou preocupado em resolver o conflito. Então, vamos mediar isso, então, ouvir todas as partes, com uma escuta ativa, vamos analisar, chegar num plano de ação juntos, em soluções juntos, né? Buscar soluções, buscar exatamente. solução no coletivo. Então,
Você consegue, pensamos nesse plano de ação, nessa atividade, vamos fazer assim? Então, vamos testar. Testou, não funcionou? Rever, vamos fazer novamente, vamos tentar outra coisa. E aí você vai acompanhando cada tentativa e opera e não deu certo, pivota e começa de novo. E com isso você evita esses riscos e consegue, principalmente, observar a causa de cada coisa. É comportamental? É um adoecimento? Porque os comportamentos, às vezes, você pode ver que, às vezes, fica um pouco confuso. Eles podem ficar maquiados, como é o jeito da pessoa, ele é um perfil mais dominante, mais direto, objetivo, que agora você é grosseiro, aí chama de que você é objetivo. Então, ele é mais objetivo ou, de fato, ele está reagindo porque ele não aguenta mais, já está num nível de estresse tão alto que ele já está reagindo dessa forma. São situações bem diferentes. E com esse acompanhamento, com essa observação aprofundada e o acompanhamento, você consegue. E esse acompanhamento agora ele vai ser necessário, porque aquele plano de ação que nós fizemos lá no começo, quando iniciou, né, a empresa assim, vou implantar a NR1, então fez esse levantamento, como é que está a minha escola? O que eu preciso fazer aqui? Que ajustes eu preciso fazer? Eu preciso fazer ajuste na gestão, preciso fazer melhor definição de cargos aqui. As pessoas estão com cargos acumulados, estão sobrecarregadas. Então, às vezes, são pequenas medidas. E, Bárbara, sabe, nas empresas, o que a gente tem visto quando vai implantar, que o próprio. Tem coisas que a gente fica assim, nossa, por onde eu vou? O que eu vou fazer? Como é que eu vou? Que alternativa eu crio? Pergunte para os colaboradores. O colaborador, ele sabe, olha, às vezes ele já tem a sugestão do que pode fazer para melhorar. Tem lugares que não tem um lugar adequado para a pessoa sentar, comer, não tem. Então, assim, ela passa muito tempo em pé, ela passa muito tempo sentada em locais desconfortáveis, tal. Então, são coisas assim, são pequenos ajustes que pode trazer uma satisfação para a equipe e vai trazer um engajamento maior. Então, se eu tenho o engajamento da minha equipe, dos educadores que estão ali, ele vai reduzir mais o afastamento, as faltas e o afastamento por adoecimento. Porque o estresse, a ansiedade, ela não se manifesta só nas emoções, ela se manifesta no corpo físico também. Então, problemas de intestino, problemas de estômago, enxaqueca, coluna, tudo isso, assim, pode ter fundo emocional porque a pessoa está ali engolindo. A enxaqueca é um caso clássico o presenteísmo, né? A pessoa está porque ninguém falta por conta de enxaqueca. Você vai trabalhar com enxaqueca mesmo. Agora, como é que você consegue trabalhar com enxaqueca? O que você entrega naquele dia que você está com a cabeça explodindo, querendo só ficar deitada no escuro? Não consegue. Você não consegue, mas você está lá presente. Então, que professor é esse que entra dentro da sua sala de aula nessas condições? E observando isso, uma escola ela pode se dizer formadora de cidadãos se ela ignora esse sofrimento emocional que o educador pode estar passando, na sua visão? Olha, são coisas assim realmente bem contrárias, né? Porque como uma escola que estou ali aberta e recebendo os pais e dizendo para os pais assim, olha, eu formo pessoas. O seu filho, aqui ele não recebe só conhecimento teórico. Aqui eu formo o seu filho, a gente desenvolve responsabilidade, a gente desenvolve respeito. Ele é tratado, né, de forma diferenciada. Nós conhecemos cada aluno nosso, sabemos a individualidade, a peculiaridade de cada um. Como que eu vou poder anunciar isso, divulgar isso, se eu não estou tratando os próprios educadores que vão cuidar dessas crianças de uma forma humana? Então, é preciso cuidar do bem-estar de uma forma geral, do bem-estar do ser humano. Então, primeiro, eu preciso praticar aquilo que eu falo. Então, o que está na missão dessa escola? Qual é o slogan dela para ela poder atrair os pais ali para fazer as matrículas? Então, aquele slogan ali eu preciso aplicar na minha equipe, porque senão vai estar desconectado. E aí depois eu não consigo o número de alunos suficiente, vem a angústia da despesa, a folha de pagamento altíssima e eu não consigo. Por quê? Porque eu estou desconectado. Eu não tenho, eu tenho uma rotatividade grande, eu tenho pais insatisfeitos, porque, nossa, já vai trocar o professor de novo. Mas por quê? Não, porque ele adoeceu, porque isso, e arruma desculpa, e, nossa, vamos ver aqui.
E, naturalmente, a gente tem aí uma gestão e uma direção de escola desgastadíssima também. Sim. Né? É um Eu acho efeito que cascata, a né? coordenação e a direção hoje são partes vulneráveis Vulneráveis, dessa porque ela estrutura, porque tem que principalmente quem lida direto com as com as famílias. famílias. Então, ela recebe toda a demanda daquela família e a gente sabe que as famílias hoje, elas precisam de muito mais orientação, porque Uhum. elas delegam muito para a escola o que elas não dão conta de fazer. Então, É, há uma exatamente. permissividade muito grande e aí, mas elas se dói assim, que quando vai para dentro da escola, a criança está ali, o adolescente está ali, ela, não, com meu filho não pode falar desse jeito. Nossa, vocês tiraram meu filho da sala de aula, como assim? Então, os jovens de hoje são criados assim para não serem frustrados. E isso vai gerando um efeito dominó. Porque eu tenho aí dentro os educadores extremamente exaustos, porque eles têm que ensinar a teoria, eles têm que dar o conteúdo, têm A que parte cumprir técnica. todo o cronograma ali de atividades e de conteúdo que ele tem que dar. Ele ainda tem que controlar uma turma, sem contar a Com quantidade apoio. de alunos laudados, né? De alunos que têm restrição, que têm dificuldade de ficar sentado, dificuldade de entendimento, eu tenho que socializar, eu tenho que colocar todo mundo, né? Então, eu tenho que fazer inclusão. Então, são muitas coisas que têm que serem ajustadas e caminhadas ao mesmo tempo. Com isso, a direção da escola também fica desgastada. Então, eu digo uma coisa que eu tenho percebido, Bárbara, na implantação da NR1, nos ambientes tanto da escola quanto de empresas. É um investimento que vale a pena. Por que que vale a pena? Porque eu estou alinhando ali a minha missão, visão e valor da minha empresa, da minha escola, com um tratamento humanizado da minha equipe. Eu vou ter uma equipe muito mais engajada, que vai estar ali trabalhando com alegria, porque ela se sente ouvida. Não precisa de muitas mudanças. Muitas vezes, poucas mudanças, só dela se sentir ouvida. E nesse exemplo que você trouxe, assim, deixa eu chamar essa professora aqui, o que é que aconteceu? Eu quero ouvir de você. O que você acha que a gente pode fazer? Vamos, às vezes, realocar, olha, tudo bem, a gente está tirando dessa sala aqui, a gente vai trazer, né, para poder esfriar um pouco as coisas. Então, a gente precisa entender, até mesmo se é motivo, Forte né? isso que você trouxe. A missão, visão e o valor da escola, que toda empresa tem, precisa estar alinhado com a prática. Com a prática, porque senão ela não está formando bons cidadãos. Porque tem coisas que não são ditas, mas são observadas. São E observadas. essas crianças, esses jovens que estão vivendo esse ambiente, eles estão vendo. E Que que ironia! ironia, não é? É, E se a gente tem ali um educador trabalhando de uma forma mais satisfeito, ele vai ser mais criativo. Ele vai conseguir colocar a sim, criatividade dele. Ele vai ter uma boa concentração. Ele vai preparar melhor as aulas dele. Ele vai trazer mais elementos para a aula. Como consequência, nós vamos ter alunos também mais engajados, mais interessados em aprender. Então, é um efeito dominó positivo. Só tem sim. coisas boas, né? E às vezes com pequenos ajustes. Não é tanta coisa assim, sabe? É. Eu tenho observado com escolas que se anteciparam e já estão com essa visão, que eles têm pedido treinamentos contínuos, né, continuados. Então, Uhum, começa com temas, gestão de conflito, a primeira coisa sempre, né? Gestão de uhum. conflito, uma comunicação não violenta. Então, a gente vai às escolas e treina, e é treinamento prático. Vamos lá, como é que você faz? Tá aqui um simulando, faz role play, tem um simulando o pai, a mãe, bem rude, diretor de uma mega multinacional, ou então alguém muito grande, Uhum. e falando com você assim, como é que você reage. E a gente vai colocando eles naquele contexto e dando recursos. Muitas vezes a Isso. gente já tem, só que diante do estresse, diante daquele momento emocional, você não consegue Uhum. nem recorrer ao que você já tem, mas a gente vai exercitando para aquilo ficar na memória. E além do gestão de conflitos, do comunicação não violenta, a gente observa que tem colégios já buscando essa continuidade, diferente de outras épocas em que só tinha treinamento nas semanas pedagógicas, uma vez no Uhum. ano, umas horinhas ali de alguma coisa Sim. motivacional. Uhum. E que a gente falou, cara, esse ano tá diferente de fato. Isso já vem, você observa que as escolas que já se Sim. anteciparam, elas já estão com essa outra visão sobre Sim. um treinamento continuado? Exatamente, porque já estão percebendo e entendendo que está havendo muito adoecimento e que o caminho
é esse, eu preciso instrumentalizar não só com informação. Não adianta eu ter um excelente técnico, uma pessoa, um professor maravilhoso, mas ele não tem sabedoria, ele não consegue, ele não tem Uhum. recursos dentro dele para ele lidar com as adversidades do dia a dia dentro de uma escola. Sim. Então, daqui a pouco ele olha, recebe ali o atestado dele, olha, está afastado uma semana. Nossa, É. como é que eu vou arrumar outra pessoa para poder repor, para substituir aqui? Como é que eu vou fazer? Então, não adianta, ele pode ser excelente. Então, se eu ofereço recursos, porque aí vem também, Bárbara, a autorresponsabilidade. Que a NR1, ela não fala só das obrigações do empregador, ela fala também do colaborador. Que o colaborador precisa, sim, aproveitar, participar dos treinamentos e tudo isso precisa ser documentado. Na NR1, a gente precisa documentar tudo agora. Tudo que a escola faz de positivo, de entrega, é documentado. Porque eu E fica preciso na saber, escola. e fica na escola e compõe esse PGR. Uhum. Então, porque o programa, ele é continuado. E esse plano de ação que foi feito como um planejamento pedagógico que é feito no início do ano, ele precisa estar sempre sendo revisitado, está sendo Uhum. ajustado, porque às vezes eu coloquei uma ação que eu estou vendo que ela não está surtindo Na efeito. prática, Na prática não está funcionando. Peraí, eu planejamos vou desse trocar. jeito, mas aí Exatamente. entrou uma turma completamente nova, com um Então eu preciso desequilíbrio ajustar. de neuroatípicos. A gente tem sido muito procurado também para treinamento de como lidar com os neurodivergentes, né? Então, Isso. porque cada vez tem maior número, além do aqueles que não têm o laudo, mas têm uma necessidade Sim. maior Uhum. para o processo de aprendizado. O professor também tem um olhar para essa pessoa. Eu não tenho TDAH, mas, gente, essa turma aqui me agita, porque eu fico horas lá no meu celular, então, na hora que eu vou sentar na sala, eu não consigo focar. E estou com dificuldade de fazer leitura. Eu leio a mesma questão e não consigo responder. Então, que olhar esse professor vai ter? Ah, esse aluno aí é malandro, ele está querendo se aproveitar. Então, a gente já Uhum. tem sido procurado para ajudar os professores também a fazer até essa avaliação. E mesmo que eu perceba que há uma malandragemzinha ali do aluno, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou Sim. lidar sem que gere um conflito? Tudo bem que conflitos às vezes são necessários para que a gente discuta as divergências. Agora, não pode virar confronto, não pode ter um clima Exatamente, pesado, sim. né? Não é sobre não ter Uhum. conflitos, mas como eu gerir, que horas eu vou ser evasivo, que horas eu vou enfrentar, que ferramentas de enfrentamento eu tenho. Porque isso se chama segurança psicológica, porque, né, você oferece a capacitação, então tem ali os encontros de capacitação da equipe que trabalha na escola, de todos os educadores, mas também a gente precisa falar da segurança psicológica. Eu preciso implantar, ter protocolos dentro da escola para emergências, para tentativas de suicídio, para emergências, assim, uma crise de pânico. Sim, Como que eu vou atuar? Como que eu vou agir? Então a gente tem que ter pessoas na escola preparadas, sabe? A escola precisa saber, as pessoas sim. que estão ali, como que eu lido, seja de um colega, seja de um Um aluno, aluno, é né? isso, Então, uma sim. crise de ansiedade e tal, não é falar frescura, não é nada, só está querendo sair da sala. Não, eu preciso entender o que está acontecendo e ter ferramentas, assim, como é que eu lido com isso. E para isso também nós montamos os protocolos, tem os protocolos de emergência, dessas emergências emocionais, e que também está ali dentro da NR1, Você dizendo que as escuta a empresas. escola Isso, com exatamente. as As ocorrências. ocorrências, assim, então esse primeiro olhar, assim, para montar esse diagnóstico, né? Então a gente escuta para ver qual é a realidade dessa escola, o que tem acontecido, quais são as dores que eles estão Uhum. vivenciando, para que a gente também, a partir do diagnóstico, na elaboração do plano de ação, a gente faz em conjunto com a escola. O que é possível ser feito, de que forma vai ser, a gente vai usar uma plataforma online, a gente vai fazer presencial, vai ser híbrido, para que os professores possam ter acesso, porque esse programa precisa ser continuado. Não dá Sim. mais para ser um mês ou Pro outro. forma, Não né? dá. Vou só aplicar Exatamente. aqui porque eu tenho que cumprir uma E o lei. resultado é maravilhoso. O resultado, assim, a mudança do ambiente, a mudança da cultura e pessoas engajadas, a equipe mais engajada e trabalhando mais feliz, o resultado é um aumento de produtividade. É fantástico, assim, muito bonito da gente ver a transformação nas empresas, sabe? E o que a gente vai observar na prática com essas mudanças, na minha perspectiva, são mais aprovações.
Sim. Porque o aprendizado está diretamente ligado ao relacionamento que o aluno tem com o professor. Então, um professor mais feliz dentro da sala, ele vai entrega passar mais. o conhecimento dele de outra forma, de uma forma muito mais aberta, mais leve, e isso vai refletir na forma como a turma toda aprende. Então, assim, não é... No início, talvez, seja complicado, talvez seja trabalhoso implantar, não sei, mas os resultados não tem como não ser positivo para todo mundo, todo ter ganho. Eu não consigo ver outro resultado que não seja ganhos para todos, para toda a E comunidade. o ganho é muito maior. O ganho é muito Ganhos maior. muito maiores. Inclusive, Harvard fez uma pesquisa trazendo que a cada R$ 1 investido em saúde no ambiente de trabalho, retorna R$ 4 em faturamento para a empresa. Então, não tem como não ganhar quando você investe no seu bem mais precioso, que são as pessoas que fazem a sua empresa crescer. Sim. Então, a escola ela vai ter nome, ela vai ser bem posicionada no mercado, vai ser uma marca de respeito, porque ela tem uma equipe por trás que faz isso acontecer. Sem equipe, não adianta o dono querer aparecer, querer estar ali, ser o número 1, ser a pessoa, ser o ambiente, porque ele não tem aprovação, ele não tem, assim, não tem, as pessoas chegam, e hoje em dia com as redes sociais, imagina, aquilo que é ruim se fala, abre e rapidinho. chega, espana. Não é? Então, os pais, eles elogiam, eles, da mesma forma que eles criticam, eles também sabem reconhecer. Então, a gente precisa trabalhar pensando nisso, sabe? Que esse retorno é maravilhoso, assim, de ter. E a escola sempre reflete um pouquinho para dentro da casa, né? Tudo que a criança aprende, tudo que o universo da escola propaga, chega nas nossas casas, né? Eu lembro do Rafa pequenininho educando a gente a separar lixo, porque na escola dele estava aprendendo essa consciência ambiental. Então, outras coisas, ele que já é muito trabalhado na observação comportamental, ele chega às vezes, a professora está cheia de olheira, o professor com mau humor, esse professor, ele chegou legal e, de repente, era um fingido, porque agora ele é outra. Fiquei pensando assim e refletindo com ele. Filho, se ele chegou legal no início do ano, vamos lá, no início do ano, primeiro trimestre, segundo trimestre, ele felizão da vida, e, de repente, ele deixou de ser felizão, o que será que aconteceu? Será que é do nada que esse professor muda o comportamento dele dentro da sala? O que será que ele está vivendo, dentro ou fora da escola, para mudar o comportamento? Porque o nosso comportamento, ele transparece o que a gente está pensando e sentindo, é diretamente ligado. Eu posso até fazer aquela máxima do não levo trabalho para casa, não levo problemas pessoais para dentro do trabalho, mas é muito difícil isso, é muito difícil alguém sustentar essa separação do indivíduo, porque a gente está todo integral. Somos um só. Somos um só. E essa pessoa que vive esse até presenteísmo, né, de estar e sem estar, assim, a gente percebe uma fragmentação psíquica, muitas vezes. Estou aqui e não consigo atender e não sei como fazer. Não sei como ajudar ou me ajudar. E, bom, já foi bom demais essa conversa. Foi ótimo, sabe? Eu ainda teria várias perguntas, assim, trazendo contextos, mas a gente faz outro episódio. Isso, não tem depois a problema. gente marca Vamos outra rodar um pouquinho o ano, porque Uhum. muitas empresas vão começar esse movimento de buscar os profissionais, a Conexão Psicologia. Eu queria que você falasse também para a gente, apresentasse a Conexão Psicologia, que é uma empresa que é um recurso para ajudar as escolas que estão buscando já implementar a NR1. Como é que vocês atuam e até que parte você vai, ou se você entrega todo o processo. E aí, à medida que for rodando, a gente volta aqui para conversar um pouco mais. Novamente. Mas fala para a gente aí, apresenta a Conexão para a gente. A Conexão Psicologia, ela é uma clínica, nós temos 2 unidades, né, aqui em Brasília, na Asa Sul e no Gama, e fazemos atendimento online também. Então, para além da clínica, nós temos a equipe que trabalha com a parte organizacional. Nós temos, e eu estou, né, à frente desse trabalho junto às empresas, eu que faço toda a parte de levantamento, e nós estamos, assim, também estruturando
uma plataforma para facilitar, né, colocando todos os fatores de riscos psicossociais para fazer ali como se fossem aulas, né, treinamentos com atividades diárias para que cada um possa trabalhar em si a mudança comportamental. Então, nós temos uma proposta aí de realmente fazer diferença nas empresas, cuidar da saúde mental, da gente trazer esse olhar vendo que, para além da gente pensar assim, nossa, é fingimento, não é nada, isso é uma coisa boba, a gente precisa auxiliar quem auxilia a gente, não é? Uhum. Eu preciso querer o bem-estar e desejar e oferecer ferramentas. E melhor do que a gente trabalhar para apagar incêndio, gerindo crises, é a gente trabalhar na prevenção. Então, nós precisamos prevenir. E esse é o meu papel, de estar junto às escolas, de sentar para ouvir assim, quais são as dificuldades de vocês, o que está acontecendo, para que a gente possa ali explicar todo esse passo a passo, essa primeira fase aí, que tem algumas etapas para nós fazermos, mas são fases muito mais nossas aqui, né, de quem Sim. da consultoria externa, do que da própria escola. E a parte da formação continuada em saúde mental, onde a gente também não vai trabalhar somente saúde mental, Bárbara. O objetivo é nós colocarmos também a questão da postura profissional, de como você pode utilizar a psicologia positiva dentro da escola, sabe? Para Uhum. trazer essa valorização do ambiente, da gratidão, né? Da gente ser grato pelas Sim. coisas que a gente tem, a cultura da felicidade, como eu posso ser feliz apesar das coisas difíceis que eu vivencio. É Maravilhoso. possível. Muitas vezes o contexto não vai mudar. Tem O contexto situações não assim que, vai. gente, aqui não vai mudar. O ritmo é esse. Uhum. O contexto é esse, a situação é essa. Isso não tem como mudar. Mas como indivíduo, Eu posso desenvolvo olhar para as recursos coisas. para que aquilo não me adoeça. Exatamente. Então, o nosso objetivo é que a gente possa transformar e sermos parceiros das escolas, sabe? Que a escola possa contar conosco, possa contar para que, tem uma emergência, tem uma situação, peraí, deixa eu ligar lá para a consultoria, deixa eu falar com a Karine. Karine, que orientação que você pode dar para a gente com relação a isso aqui e tal? Então, com isso, a gente vai formando e vamos, né? Nós temos a formação de líderes também, como capacitar os líderes para que aquela pessoa que às vezes é um excelente técnico, mas ele ainda não tem um perfil adequado agora, a NR1, para a liderança. Então, ele precisa desenvolver ainda algumas soft skills, né? Algumas competências para que ele possa estar à frente, que ele possa realmente representar a minha empresa. Porque se você coloca uma pessoa que não tem perfil para estar à frente e essa pessoa tem atitudes ali que podem levar, inclusive, a algum processo, você é responsável por isso, porque você colocou uma pessoa que não tinha preparo. Não adianta depois alegar, falar, nossa, né, eu não sabia que ele ia agir dessa forma, queria falar desse jeito, que ele ia assediar dessa forma, Ou mas tecnicamente ele era muito bom, mas não foi Exatamente. observado a Mas comunicação. é muito mais leve, sabe? Assim, a gente falou assim de muitas coisas, né? Mas essa questão da multa, ela vai começar a partir de maio agora. Então, é muito importante que você, diretor, que você, dono de escola, passe a olhar, porque você vai ter esse tempo aí, de agora até maio, para poder ajustar o que for preciso, para você ter o seu PGR ali excelente, com todos os fatores ali de riscos no nível baixo. Por quê? Porque você já interviu, você já fez os ajustes necessários. Você não precisa ficar receoso de uma fiscalização bater a sua porta. E tudo que a gente deixa por último fica muito mais caro, não é? Sai atropelado. Então, assim, falta tempo. Faça bem feito. Faça bem feito. A NR1, ela não diz, ela não identifica um profissional ou outro para poder realizar esse trabalho, mas os profissionais mais indicados são os profissionais da segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, psicólogo, porque quem melhor do que o psicólogo para conhecer de comportamento, né, de saúde mental. Então, nós somos capacitados e busque pessoas que realmente sejam certificadas, que tenham habilitação para isso, porque senão um barato sai caro, você faz de qualquer jeito e depois isso vai dar problema lá na frente. Até porque tem toda uma documentação, né? Tem toda uma documentação e os fatores de riscos que vão ser assinalados também, e isso pode gerar problema para você mais à frente se for assinalado o risco que você não tem, ou for omitido o risco que você tem, mas não está ali. Então, a gente precisa fazer direitinho, né? Fazer bem feito, porque você vai agradecer, o seu bolso vai agradecer, você vai trabalhar feliz e com muito mais retorno também. E os resultados vêm rapidamente. Que esse episódio não fique por aqui.
mas que ele gere reflexão, gere conversa com a sua equipe, gere reflexão com a sua liderança e gere ação na sua escola. Eu gostaria também de deixar o meu Instagram, Isso, né, para deixa aí. contato. É psi.Karine.Barros, Karine com K.NR1. Então, meu Instagram, lá você consegue ver as palestras que eu estou dando, consegue falar comigo pelo direct também, então a gente pode conversar. Eu costumo fazer assim, uma sessão de consultoria gratuita para que eu possa conhecer, né, e estreitar um pouco mais. Isso, para conhecer um pouco e passar as orientações, as instruções sobre a NR1, porque eu acho que a primeira coisa é a gente educar, assim, passar todas as informações corretas para que vocês possam, em cima de informações verídicas, tomarem decisões. Maravilhoso, maravilhoso. Então, procure nossa parceira também. A Karine entra identificando todas as necessidades, a gente contribui desenvolvendo os professores, desenvolvendo o time com as habilidades socioemocionais, comportamentais, fortalecendo e criando recursos de enfrentamento, muitas vezes, e desenvolvendo inteligência emocional, comunicação assertiva e todas essas habilidades que a gente sabe que é o que traz leveza, traz felicidade. Você falou a palavra da cultura da felicidade, né? Como é importante a gente levar felicidade. Parece uma coisa boba, né, quando se fala, mas a importância de ter isso nas empresas. De fato, a gente trabalhar feliz e a gente não precisa amar tudo, todas as atividades do meu dia a dia, mas que no final aquilo não Mas tem... eu posso entregar o meu melhor. O meu né? melhor. Isso mesmo. Posso fazer ali satisfeito, porque foi uma oportunidade, foi uma porta que se abriu e eu sou grata por essa porta aberta. Maravilhoso, né? maravilhoso. Vamos ser gratos. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Agradeço demais, foi bom demais essa conversa. Eu também agradeço, posso estar aqui em outra oportunidade, mas com certeza, muito obrigada com também certeza. pelo convite. Então, compartilha esse episódio, salva aí, encaminha para seus conhecidos, você professor, você coordenador, diretor. Sigam a Karine, já procurem para tirar as primeiras dúvidas e dar o primeiro passo. E estamos aqui também para o que vocês precisarem ajudá-los. Obrigada.